corpo monstro relaciona-se sempre connosco, porque se ele não se relacionasse, como alguém escrevia há pouco tempo, tipo, os monstros existem ou não existem, claro que os monstros existem, se eles não existissem, como é que nós poderíamos existir? Um necessita do outro. Você sabe que ele é monstro porque ele não vai de regra com as tuas imposições. E esta é uma linha que, estranhamente, se uma pessoa fizer uma genealogia da monstruosidade, ou for olhar historicamente para a monstruosidade, percebe também como é que os diferentes monstros foram aparecendo à medida que aquilo que é a normalidade, ou que aquilo que era as identidades hegemónicas ou maioritárias em determinadas situações, necessitavam dessa reiteração de nós só podemos dizer aquilo que realmente somos, apontando, excluindo, segregando, deixando bastante claro aquilo que nós não somos. Não é? É quase a mesma coisa como o demônio, por exemplo. Você não pode falar a palavra demônio. O monstro, ele nunca é nomeado. Então aparece várias vezes, tipo Frankenstein. O nome dele não é Frankenstein. O nome dele é monstro, é a criatura. Frankenstein é o Victor Frankenstein, no caso, né? Que é o pai, quem deu a vida a ele. Moby Dick, só é dito Moby Dick quando eles encontram realmente Moby Dick, né? Mas ele é referido como o monstro, o demônio, a criatura, a besta. Se você não tem um nome, na sociedade que a gente vive, é impossível você existir, teoricamente, né? Porque a gente existe a partir desse batismo social e cultural, de todas as formas possíveis. E sem o nome é impossível existir. Andréa de Maia é uma transexual brasileira, que por sorte não foi assassinada, ela morreu simplesmente de uma doença. Mas em uma das falas dela, ela falava que quando eles assassinavam os transexuais, existia uma coisa super comum, que era a quantidade de vezes que eles precisavam para matar, né? Mas na história dos assassinatos por transfobia, existe uma violência absurda, né? Uma brutalidade, que é tipo de 10, 15 facadas, né? Não é somente um. Então você não está querendo matar um corpo, você está querendo matar o que aquele corpo representa. Né? E foi assim sempre, não é só o corpo trans da contemporaneidade, não é o corpo queer, né? Esse corpo híbrido. É também as representações dos monstros marinhos que a gente vê nos lugares, que estão sempre sendo mortos até a exaustão, até o assassino não ter mais como matar aquele corpo, para aniquilar mesmo, né? Para aniquilar, na verdade, uma ideia de o medo. E a gente precisa reafirmar que sim, existem corpos monstruosos, que de alguma forma eles vão existir para além da margem, né? A gente pode potencializar eles no sentido de tentar criar outras políticas de existência, né? Tanto os monstros, os feiticeiros e as bruxas e todos nós, né? Todos esses corpos que estão em trânsito de existência. Né? Era essa coisa em relação ao corpo da norma, Sim. Que depende da existência do corpo abjeto, do corpo, o corpo cis depende do corpo trans, do corpo branco, depende inteiramente do corpo negro. Mas é na medida em que ele depende de que esse corpo seja construído como inexistente. Pois. É justamente isso, que para mim é o que está fazendo aí, né? Então, o corpo cis ele depende do corpo trans seja construído como inexistente. Sim. Só que a grande ironia é que o inexistente nesse caso existe. Sim, sim, e aí, ao existir essa coisa que é produzida como inexistente, ela questiona tudo que a gente aprendeu a entender como existência. E quando a gente vai falar da política dos assassinatos, a gente também tem que falar de uma política da vida. Que é a vida que é lançada nesse espaço da morte. Sim. Que, tipo assim, o assassinato é a performance do medo de um projeto social que é onde a nossa vida é colocada como pessoas trans, quer dizer, não só como pessoas trans, mas pessoas socializadas igualmente. Quer dizer, é o espaço, você vive no espaço social da morte. Sim. E tem esse momento emblemático, performativo, em que alguém te assassina. Eu também me interesso muito por monstros, então eu sempre a oportunidade de perceber que tipo, a minha ancestralidade não é humana. Não é do humano que eu descendo. No sentido de que humano é essa categoria que foi produzida por meio da construção social do exatamente, ser humano. Quer dizer, o humano é o branco, é o cis, o humano é essa posição otorgada por esses sistemas de poder. Sim. Então o humano foi produzido reproduzindo a inexistência dessa multidão de monstros. Sim. Então
no momento que a gente começa a pensar nisso, que a gente vai habilitar essa forma de vida a ser de fato uma possibilidade de vida pra gente, a gente começa a operar o nós menos um. Então, tipo, não é a nossa história. A nossa história não vai ser contada pelo, sei lá, o nascimento da clínica. Sabe? Não é a história, é uma história que nos inscreveu. É uma história que nos inscreveu, que nos capturou, mas não é a nossa história. Eu fico pensando, tipo, o que é esse homem branco? E a gente também cria um monstro aí, com esse homem branco. Me pergunto quem que se reivindica homem branco. E aí fico pensando que talvez eu tenha uma ideia meio gentil do mundo, mas fico achando que todo mundo se acha diferente. E aí que talvez a gente possa agir, tipo, micropoliticamente, é se reproduzindo, falando, mas olhem você, o que não está completamente cis, branco e homem. E eu acho que, então, é um enorme poder, porque a gente oferece um lugar de liberdade em dizer, tipo, você também, que representa a normalidade, pode se tornar um pouco outro. Você pensa no monstro como uma figura fictícia, o normal é absurdamente fictício, né? Assim, é uma construção super reduzida. Aqui muita gente falou do homem branco, né? E isso é uma construção de poder muito forte para todos esses normais, né? Mas na noção de normal do real, da existência, E aí essa coisa pequena, ela consegue tomar de conta e virar o referencial de poder e a normatização, né? Do corpo, do comportamento. E como isso tem a ver com a construção de conhecimento. Esse corpo monstro, marginal, ele é o todo, né? E ele é o outro só por esse controle de poder, de conhecimento na manutenção, mas essa manutenção é muito recente, muito pouca, né? A fábula tem que sacar que poder é esse, que essa fábula tem de se manter, né? Porque ela é recente, ela é super frágil, ela é muito pobre, né? Ela é super reduzida. Quem que é isso, né? Esse homem branco todo, sei lá, pleno, ele é muito pouco, né? Para ser tão poderoso. Aí é sacar esse mecanismo que faz com que esse corpo seja tão poderoso diante de todos os outros que resistem, insistem, que somos, né? A produção é pura violência. Essa é a ferramenta por excelência desse sujeito. É assim que ele afirma seu poder. Mas é como é que você saca, percebe, entende, para recusar. Para dizer assim, esse modelo de sujeito, esse modelo de soberania, essa maneira de ser é precisamente o que eu não quero. Porque essa maneira de ser, ela depende da estruturação contínua do genocídio, do etnocídio, do fim da vida outra. Mas ao mesmo tempo a gente tem que perceber assim, que a gente tanto tem um lugar de fala, quanto o nosso lugar de fala é... Eu detesto esse conceito, mas ele aqui vai ser útil. É tipo um não lugar. No sentido de que tipo, o lugar de fala é precisamente esse lugar que foi produzido historicamente como sem lugar. Esse lugar que foi produzido como inexistente. A gente tem um lugar de fala e esse lugar é o que não tem lugar. Nosso lugar de fala é o lugar do que não tem lugar. E o que não tem lugar está em todo lugar. O que não tem lugar está em todo lugar. Tipo assim, tipo, aqui na Europa, a colonização tem toda parte. Muita gente pode pensar que ela aconteceu lá. Que ela aconteceu lá nas Américas, que ela aconteceu na África, mas ela está em todo lugar. Ela está em todo lugar aqui. Você vê ela o tempo inteiro. E é por isso que eu dizer assim, a gente fala o período colonial, a gente compreende ali um par de séculos. O período colonial é isso. O período colonial é isso. É todos os privilégios que se acumulam até aqui, que fazem a vida aqui ser vivível. É uma extensão do primeiro período colonial. É uma extensão, é a prolongação indefinida. Esse é o projeto do homem branco. Esse é o projeto. E é a violência que segura, né? E a violência do conforto, a violência da segurança. Essa é a violência dos bairros seguros.
Pra mim, os bairros seguros, eles são os mais violentos. Os condomínios fechados, ali, você vê um condomínio fechado, as pessoas vendo bem, as crianças brincando na piscina com bolas muito coloridas, e isso é a violência. A violência é aí, a violência tá aí, porque ela tá sendo feita ali para que isso aqui se mantenha seguro. Sim. Porque é isso, ele não tem nenhum direito de existir com o nome que ele escolheu existir. Então é isso, você mata esses monstros por diversas vezes. Realmente está tentando matar a alma, está tentando matar uma ideia. Pra Tentando matar o que não morre. Pronto, Salve. Mata uma, brota 1000. Tem umas bichas lá do Nordeste que dizem isso. Quer dizer, se elas não procriam, como é que elas se reproduzem tanto? Mata uma, brota 1000. Estou tentando matar o que não morre. Vou passar a vida inteira nesse exercício, a gente vai passar a vida inteira aqui. Apesar de, talvez não esse corpo. Talvez não esse corpo. Talvez esse corpo é assassinado. Sabe, o que ele traz de força não